Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Espiritualismo Exposto. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana foi 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17, que diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nessa semana você já sabe que estudamos a respeito de uma das estratégias que será utilizada pelo inimigo das nossas almas para tentar enganar as pessoas. Enquanto o livro do Apocalipse menciona que a Trindade do bem, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, estarão trabalhando de forma unida para poder salvar a humanidade, eles enviam 3 anjos com as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia, que tem sido morada de demônios, covil de toda árvore, de toda ave imunda. Sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados. Essas 3 mensagens são dadas pelos anjos enviados pelo Senhor, ou as 3 mensagens angélicas apresentadas lá em Apocalipse capítulo 14. A trindade do mal, porque o inimigo ele quer trabalhar a contrafação em relação à obra de Deus. A trindade do mal, por sua vez, vai trabalhar também. O dragão contrafazendo a pessoa de Deus Pai, a besta contrafazendo a imagem do Filho, e o falso profeta contrafazendo a imagem do Espírito Santo. Eles também enviam 3 emissários sobre a terra, são 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, operadores de sinais e prodígios, buscando enganar as pessoas e reuni-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. A diferença acontece aqui na estratégia utilizada pelos emissários da Trindade do Mal. A Trindade do Bem envia 3 anjos com mensagens de advertência. Você percebe nitidamente que Deus dá informação para que as pessoas tomem posicionamentos, tomem decisões. A Trindade do Mal, por sua vez, trabalha com sinais e prodígios, buscando enganar. Não se preocupa tanto com o conteúdo de uma mensagem. Eles querem apenas enganar. Uma das maneiras utilizadas para esse engano é exatamente a questão do próprio espiritismo. Vimos isso, base para o espiritismo ou espiritualismo, a doutrina da imortalidade da alma. Nessa semana vimos que nem o Antigo nem o Novo Testamento trabalham com essa mesma ideia. Vimos que essa ideia de uma alma imortal, ela vem da filosofia grega e acabou sendo incorporada tanto dentro do próprio judaísmo, no período intertestamentário, como também depois no próprio contexto do cristianismo, já no período de Roma, agora, ali por volta do 3º, 4º século, quando começa a haver aquele sincretismo entre paganismo e cristianismo. Essas ideias são incorporadas agora a partir da religião romana, ou do paganismo romano, que bebeu também da filosofia grega. A Bíblia não trabalha essa ideia. A Bíblia trabalha a ideia de que o indivíduo, quando morre, ele morre mesmo. E espera até o momento da ressurreição. Aqueles que têm comprometimento com Deus, na primeira ressurreição. Aqueles que não têm, na segunda ressurreição. Algumas pessoas, e provavelmente quando você estiver trabalhando na tua classe da escola sabatina amanhã, talvez alguém possa levantar esse questionamento. Mas e aquelas situações que acabam acontecendo de quase morte? Que são situações realmente complexas, difíceis de se entender. Uma delas acaba sendo mencionada aqui no nosso guia de estudos pelo pastor Mark Finley, que menciona que o livro de Lee Strobel, que é Em Defesa do Céu, The Case for Heaven, traz a premissa de que na morte, os mortos permanecem vivos em algum tipo de existência consciente,
tendo como parte da prova essas experiências de quase morte. E há um exemplo que aparece aqui. É o exemplo de uma menina que estava fazendo uma cirurgia, o coração dela parou, os médicos a reanimaram, foram alguns minutos que ela esteve morta. Quando ela retornou, ela mencionou que esteve num lugar tipo paraíso e que lá ela se encontrou com um irmão. Conversou com ele, trocaram ideias, mas ela ficou super surpresa porque ela não tinha irmão, pelo menos não que soubesse. Entretanto, ao relatar a história para os pais se emocionaram muito e disseram que nunca tinham contado para ela, mas que antes do seu nascimento eles tinham tido um outro filho que havia morrido e que, pela descrição da pessoa que ela fez, esse indivíduo que ela teria visto nessa visão do céu seria o seu irmão que havia morrido. Como explicar, como harmonizar esse tipo de situação? E histórias como essas você encontra muitas outras. Quantas são as pessoas que relatam que tiveram encontros especiais com pessoas que já faleceram e que vieram conversar com eles ou que tiveram sonhos que apareceram para eles? Como harmonizar a Bíblia com esse tipo de situação? Bem, aparece aqui no nosso guia de estudos um texto do livro O Grande Conflito, nas páginas 465 e 466. Eu vou ler primeiro o texto da página 465, que diz assim: muitos terão que encarar espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar as suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles, com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Eu vou fazer uma pausa aqui também, para poder dizer que o inimigo realmente trabalha. E ele trabalha. Você pode ter a plena certeza disso. Ele trabalha, ele age com o propósito de poder enganar. Deixa eu compartilhar com você uma história que a minha família viveu. Uma tia havia acabado de ficar viúva, uma mulher muito temente a Deus. E ela ficou realmente muito sentida com a perda do seu esposo, meu tio. Numa noite, ela acordou com alguém sentado na cabeceira da cama dela. Quando ela abre os olhos e vai ver, era o marido que tinha acabado de falecer. Na mesma hora, ela, tendo o conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus, de que o inimigo ele tem o poder de se personificar nos nossos entes queridos, ela fechou os olhos e fez uma oração e disse: Deus, se por acaso esse ser que aqui se encontra for o meu marido e tudo aquilo que eu estudei na tua palavra estiver em erro, eu te peço uma coisa: permita que ele continue aquilo que ele tiver que me dizer, que ele diga. Mas se por acaso for um enviado das forças do mal para tentar me enganar, por favor, não permita que ele esteja aqui quando eu abrir os olhos. E quando ela abriu os olhos, não havia mais nada. Veja, a Ellen White aqui está mencionando que muitas pessoas terão que encarar espíritos demoníacos personificando parentes ou amigos queridos. E você pode ter a plena certeza de que cada vez que esse tipo de situação acontece, e eu realmente acredito que aconteça, eu poderia citar pelo menos mais uma meia dúzia de histórias de pessoas sérias, pessoas tementes a Deus, que passaram por experiências como essas, mas que quando colocaram essa situação diante do Senhor em oração, o inimigo foi embora. Mas ele trabalha com os nossos sentimentos, com o propósito de nos enganar. E posso também te falar de pelo menos mais umas 2 ou 3 histórias de indivíduos que tiveram esse tipo de encontro e que deram conversa para esses espíritos do mal, personificando os seus entes queridos, e em todos os casos a tentativa desses espíritos do mal era para tentar desacreditar a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, o inimigo realmente age. Na página 466, Ellen White continua falando do mesmo assunto. Ela diz: todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Aquilo que nós estamos aqui mencionando. Satanás age com
todo engano da injustiça, para ter domínio sobre os filhos dos homens, e os seus enganos aumentarão continuamente. Os que buscam sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam para purificar o coração pela obediência, fazendo o que está ao seu alcance para se prepararem para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Agora vejam, meus amigos, para não sermos enganados, tente imaginar aquilo que estudamos durante essa semana, o inimigo personificando até mesmo Cristo Jesus, fazendo milagres extraordinários. Queridos, se a nossa fé não estiver firmemente alicerçada na Bíblia, a palavra de Deus, nós seremos enganados. Por isso, hoje, no tempo em que temos de graça diante do Senhor Deus, devemos realmente estar firmemente alicerçados e não permitir que os sentimentos, de alguma forma, nos traiam quando esse tipo de situação vier a acontecer. Não se esqueçam, nós fomos avisados pela Bíblia, a palavra de Deus. Amanhã nós vamos introduzir a lição de número 11, cujo tema será conflito iminente. Mas antes de podermos encerrar, eu gostaria de orar junto com você. Pai do céu, obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ama, teu amor nos alcança, nos encontra. E agora, Pai, ao terminarmos o estudo dessa semana, te pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos firmemente alicerçados sobre a tua palavra, para que não sejamos enganados pelas forças espirituais do mal. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo também que o sábado, que já se aproxima, que seja uma verdadeira bênção para nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?